Tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de crianças. São as expectativas que os adultos colocam sobre elas. E aí pode ser a expectativa da mãe, que queria ter feito balé e coloca a filha, então, para dançar balé. Pode ser a expectativa do filho da professora, que, nossa, tem que saber tudo, né? Porque a sua mãe é professora, né? Se você não souber... Bom, mas sua mãe dá aula de matemática, como é que você não vai bem em matemática, cara? Então, essas expectativas e cobranças, né, que a gente vai colocando, que a vida vai colocando, é cultural. Às vezes é a própria mãe, às vezes são os colegas, ou às vezes tem o pai que tem uma profissão e que tem a expectativa que a criança dê continuidade àquela profissão. Tudo isso acontece, tudo isso é considerado normal na nossa cultura, mas a gente precisa ampliar a consciência e entender o peso que isso traz para as crianças. Claro que, eventualmente, a criança, que é filha da mãe que gostaria de ter feito balé, gosta de fazer balé e tá tudo bem. Mas e se ela não gostar, né? E se aquele filho cujo pai é médico ou sei lá qual a profissão que deseja que o filho continue? E se ele não quiser? Ou pior, e se ele fizer isso para atender a expectativa do pai e estiver infeliz? Tem muita gente que está infeliz porque não está buscando na vida atender às suas próprias expectativas. Até porque, às vezes, nem sabe quais elas são. Ficou tão condicionado a dar vez e voz às expectativas dos adultos que se desconectou das suas próprias expectativas, dos seus próprios anseios, dos seus próprios desejos. Acaba que a pessoa nem se conhece direito. Não sabe o que gosta, não sabe quais são seus interesses. Quantas pessoas você pergunta, mas qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Para que você existe? A pessoa fala, você sabe que eu não sei? Uma pena, né? Porque a pessoa ficou tão conectada com expectativas alheias, né? E tão desconectada da sua própria alma, o que a sua alma deseja, né? Que ela realmente não sabe a que veio, né? E toda criança tem um chamado. Geralmente esse chamado está naquilo que é mais interessante para ela, sabe? E às vezes o filho da professora de matemática não tem um chamado para as exatas e, portanto, não vai ser um destaque na matemática. Tá tudo bem. Isso que é muito legal a gente saber, sabe? De olhar para a criança procurando qual é o interesse dela, qual é o talento dela, não querendo formar crianças, querendo descobrir crianças. Não querendo fazer todas as crianças ficarem iguais, muito pelo contrário, descobrir o que diferencia cada criança, sabe? O que cada criança tem mais curiosidade, mais interesse, o que brilha mais para aquela criança, o que você percebe que aquela criança se sente atraída, chama a atenção dela com mais intensidade, né? Quando você percebeu alguma coisa assim, uau! Aí você está descobrindo uma criança e não projetando expectativas, né, dos adultos, muitas vezes frustrados, na vida da criança. Eu tenho um exemplo pessoal muito lindo em relação a isso, que é uma tentativa da minha mãe de fazer isso e a sensibilidade dela mesma de não fazer, que foi assim. Ela queria ter feito piano. Então ela foi lá e me matriculou para fazer piano. Na verdade, eu tinha ido fazer a aula experimental e ela ia então efetivar a matrícula. E eu tinha 9 anos nessa época e quando ela estava no carro me levando para isso, ela disse, então tá, né, vou fechar, vou fazer a matrícula, é isso mesmo? Eu disse, bom, você sabe que eu tô indo fazer piano porque você quer, né? Ela falou, é mesmo? Falei, é. E ela fez a pergunta de R$1 milhão que todo adulto devia fazer para a criança. E você? O que você quer? E eu disse, eu quero fazer balé. E ela me levou e me matriculou na escola de balé. Então, mesmo tendo uma infância, né, de grana regulada, não foi fácil, mas os meus pais fizeram um esforço, pagaram balé para mim e eu fiz balé até me formar. Dei aula há 4 anos e sigo apaixonada pelo balé. Faço balé até hoje, tive um tempo de pausa, mas voltei e é algo que me realiza muito. Então é lindo quando a gente dá vez e voz para a alma da criança, para aquilo que vem de dentro dela e não só faz a criança um ser que tem a missão de agradar o adulto.
né, de atender às expectativas do adulto. Vamos livrar as nossas crianças desse peso. Olá, aqui é a Isa Minatel e eu tô aqui para te fazer um convite para se inscrever no canal da Escola da Inteligência e conhecer o projeto Emoções Inteligentes, do qual tive a honra de participar com alguns conteúdos bem interessantes. Então, se você tem aí a relação com alguma criança que você ama na sua vida, ou se você trabalha com crianças, vem que é para você.